muito em, sei lá, fazer sucesso, em ir em vários podcasts, mas hoje eu penso mais em passar conhecimento e tentar influenciar de alguma forma. E se eu quero que o canal cresça, tem que gravar, né? Eu tenho estado em processo de grandes reflexões, desfazendo crenças, desconstruindo muitos pensamentos e opiniões estruturadas em coisas não muito palpáveis, digamos assim, ou pensamentos construídos com base em porra nenhuma, evidência zero, simplesmente por opiniões de pessoas que provavelmente não sabem nada também, né? Ou sabem alguma coisa, mas também falam um monte de besteira, porque é possível, tá? E essa semana eu estive estudando também um pouco sobre feminismo. Cara, eu estudando um pouco sobre isso, eu reparei bastante, né, que, bom, até um passado muito recente eu tinha falas muito, digamos que machistas. Em 2024 eu estive estudando bastante sobre essa parada de Red Pill. Na real, eu não estava estudando, né? Eu estava praticamente virando um. Inclusive, tendo comentários machistas, desagradáveis. Eu lembro que eu tive até uma discussão com uma menina, porque eu postei uma fala muito ácida sobre, sei lá, mulheres que postam foto de biquíni dentro do quarto não são mulheres para casar. Uma coisa assim, né? Uma fala de algum red pill e eu compartilhei e falei que era verdade. Isso gerou uma discussão justamente porque eu estava compactuando com uma fala super misógina, que sendo criado numa cultura assim, convivendo com pessoas assim, eu descobri que eu estava ficando igual. Só abrindo, né, um grande parênteses para esse tópico, que esse tópico é alguns dos tópicos em que eu estou desconstruindo da minha linha de pensamento passada. Eu não tenho vergonha de assumir que, por mais que hoje eu não compactue, né, com coisas desagradáveis, eu ainda tenho alguns pensamentos que são desagradáveis e que eu não gostaria de ter. Então, a gente tem que trabalhar para que isso diminua ou até quase zero, tá? Cara, tem uma menina dançando ali na... Acho que ela tá meio chapada, né? Porque ela tá bebendo. Fecha aspas. Esse foi um pouquinho do prefácio do vídeo, tá? Tá aqui escrito na minha frente. Eu escrevi um pouquinho do roteiro só pra gente ter ali uma linha de começo. Tô tendo essas reflexões, né? Por meio de pensamentos religiosos que eu tinha antes e que hoje eu estou desfazendo, tá? Bom, eu posso falar no meio do vídeo aqui e só serão privilegiados as pessoas que estão vendo até aqui ou que verão até o final, que hoje eu não acredito mais em Deus. Não estava no roteiro falar isso, tá? Também não quero estender o tópico, mas para algumas pessoas que acham que eu estou apenas afastado da igreja, não. A minha saída foi de fato definitiva e a minha estruturação e linha de pensamento de vida hoje, Deus, da forma que eu acreditava antes, sinceramente não, como eu posso falar, não ocupará muito tempo depois depois que desfeita todas as minhas linhas de pensamentos que foram feitas a vida inteira, tá? Então, assim, é uma das desconstruções que eu tenho feito na minha vida, desde essas coisas machistas, coisas religiosas, preconceituosas, inclusive, tá? E eu quero fazer uma estrutura para que futuramente eu possa contribuir para essas lutas das minorias, tá? Quero contribuir na luta contra o racismo, quero contribuir na luta contra a LGBTQI-fobia, quero contribuir na luta contra a opressão das mulheres e quero contribuir na luta contra a corrupção. E o que eu tenho feito para que isso aconteça é caminhar para obter mais conhecimento. E é o que já está sendo feito. Enfim, galera, depois desse grande prefácio aí, eu quero falar só um pouquinho, tá? Porque eu vou lançar um episódio no Clube do Livro sobre O Sonho do Celta, que é um livro maravilhoso escrito pelo Mário Vargas Llosa,
um escritor peruano, que esse livro foi Prêmio Nobel de 2010. Ele fala da história de um irlandês chamado Roger Casement, nascido na Irlanda, né? Ele perdeu a mãe com 9 anos, 3 anos depois da morte da mãe, e ele acabando de fazer 12 anos, o pai faleceu, teve tuberculose, e a partir daí ele teve que abandonar os estudos, né? Por estar dando despesas, se mudou para Liverpool. Lá ele foi morar com os tios e com os primos, né? E com 20 anos, ele se mudou para a África, depois de ter feito a sua terceira viagem para lá. Se apaixonou muito, provavelmente ali pela humildade dos africanos, levando em consideração que mais de 90% da população africana era analfabeta, não sabia ler nem escrever, e tinha muitas tribos, né? E ali eles agiam conforme as tribos, principalmente principalmente o canibalismo, né? Que era muito normal ali. E ele tinha um sonho de uma boa civilização africana. Tô puxando aqui na memória, porque eu já tô numa parte muito pra frente do livro, tá? Mas, basicamente, África, especialmente Congo, foi colonizado pela Bélgica, tá? Ali ele ajudou na colonização, tá? Ele ficou 20 anos no Congo, especialmente. E, resumindo tudo, o que ele achava que era uma civilização ali para construções de comércios, escolas, uma boa educação, diminuição de analfabetismo, visto que a população não sabia nada. O que ele achava que seria algo bom, na verdade, foi algo extremamente genocida da parte de Leopoldo II, que era o rei da Bélgica na época, e que eles pensavam mais em mão de obra. Eu não vou nem dizer mão de obra barata, mas era mão de obra escrava, maltratada, morta e forçada a trabalhar para eles com cargas desumanas de trabalho, sendo maltratados. Se não cumprisse com a meta de extração de borracha, né? Porque esse era o objetivo deles, extração de borracha para importação para outros países, vendas. Borrachas que eram feitas para carro, todas essas coisas aí que, sei lá, não me vem na memória falar sobre borracha agora. E o Roger viu que o que ele achava que era bom, na verdade, era uma merda, né? Então, ele começou a se propor a lutar por essa causa. Ele ficou 20 anos no Congo. Dentro desse tempo, ele coletava dados de pessoas que eram e tentava, sabe, testemunhas ali, pessoas que tentavam lutar contra, muitas pessoas morreram. No fim disso tudo, ele fez um relatório e entregou para uma companhia, que era a companhia dele, que era Foreign Office. Esse relatório bombou muito na Inglaterra. Depois ele voltou, né, para a Inglaterra. Ele também pensava em lutar contra a colonização inglesa na Irlanda, porque eles tinham colonizado a Irlanda, e ele queria a emancipação irlandesa, né? Então, tempos depois, ele foi para a Amazônia peruana, onde estava acontecendo a mesma coisa, digamos assim, do que no Congo, e até pior. E isso afetou muito ele. A saúde mental dele também degradou, e o livro ele vai se desenrolando. Essa é uma história que realmente aconteceu, tá? A República Democrática do Congo foi colonizada pela Bélgica, foi praticamente dada para a Bélgica de mão beijada, e aconteceram coisas realmente entristecedoras, revoltantes, que você só consegue entender quando você mergulha na história de fato, tá? Eu não vou falar mais sobre o livro, porque eu quero. Existem coisas que aconteceram, muitas coisas, né, que aconteceram, e que as minúcias do livro eu quero falar no Clube do Livro com um episódio do Sonho do Celta. Então, assim, e essas coisas, cara, sabe?
conscientização. Agora, se vocês me permitem, no final do vídeo, digamos que dar mais uma filosofada, essas coisas, conscientização, que eu falei anteriormente, tanto conscientização racial quanto conscientização das opressões femininas ou todo tipo de opressão relacionada à minoria, eu só estou conseguindo ter depois que eu comecei a estudar de fato. Eu só estou conseguindo falar um pouquinho e sentir essa repulsa quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre escravidão. E você só vai conseguir ter esse sentimento a mais de conscientização de que você tem que tentar devolver para a natureza o presente que ela te deu, que foi a vida. Você só vai conseguir fazer de fato isso estudando, obtendo conhecimento, lendo e, mais uma vez, cara, não ficar scrollando redes sociais o tempo inteiro em que as pessoas são completamente maniqueístas, o lado delas é o bom e o outro lado é o ruim, em que a internet, de fato, reforça esse tipo de comportamento das pessoas, porque são comportamentos que geram engajamento. Comportamento red pill, que reforça ali a opressão feminina, tem um monte de fala misógina, ou falas completamente imprudentes de políticos que estão à frente de cargos públicos. Essas coisas engajam o pessoal. Então, assim, você só vai conseguir ter, de fato, eu não gosto de falar essa palavra, mas no contexto que eu estou usando agora serve. Você só vai conseguir ter, de fato, consciência racial, consciência sobre minoria, se você estudar, cara, se você ler. Porque ficar o tempo todo na internet, 3 horas por dia, vendo nada com nada, sabendo que depois você vai sair dali com um sentimento de que você poderia estar fazendo algo mais produtivo para sua vida, e esse ciclo se repetindo reforça o fato de talvez você não estar levando uma vida muito saudável. Eu falo saudável de comer bem, ou de fazer exercício, de dormir bem. Todas essas coisas parece que reforçam comportamentos destrutivos do ser humano. E, cara, vai passar o tempo, da mesma forma que você fica, sei lá, você perde essa percepção de tempo quando você fica 1 ou 2 horas nas redes sociais e não tem a percepção que de fato passaram-se 2 horas. Vão passar dias, vão passar meses, vão passar anos e você vai perder a sua vida. Você está jogando a sua vida fora. E agora, se você não consegue ler uma página de um livro um dia a cada 2 dias, sei lá, uma página a cada 3 dias, se você não consegue fazer algo que vai contribuir para o seu conhecimento e, consequentemente, para as pessoas ao seu redor e, no macro, digamos, para outras pessoas, se você não consegue ler uma página de um livro, cara, uma página que, dependendo do livro, você demora, sei lá, 2 minutos lendo uma página. Se ele for um livro ali de conto de histórias, um livro de leitura fácil. Se você não consegue ler uma página de um livro, velho, puta que pariu! O que você tá fazendo da sua vida que você não consegue ler uma página de um livro? E eu encerro o vídeo dessa forma. Se você continuar horas nas redes sociais, vendo um monte de xingamento, exposto a excesso de fake news, mentira, misoginia, preconceito, você está jogando a sua vida fora. Não era muito para ser essa linha de reflexão filosófica, tá? O vídeo era para ser mais leve, mas é isso. A conversa fiada, que deveria ser uma conversa fiada, virou algo mais reflexivo. Mas, como é um vídeo de tema livre, teremos mais sobre isso. Espero que vocês fiquem bem.
E até a próxima.